Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula vamos continuar falando sobre I/O, mais precisamente sobre a classe FileWriter e a classe FileReader. Vamos então criar aqui uma nova classe, FileWriterReaderTest e PSVM. Então, a classe FileWriter e FileReader serve para você escrever e para você ler, respectivamente, caracteres em um arquivo. Então, vamos começar de uma forma bem simples, primeiro escrevendo em um arquivo. Então, vamos criar primeiro aqui um file. Nós já temos aqui o nosso... Na verdade, nós não temos mais, porque nós deletamos. Então, vamos utilizar aqui arquivo.txt. E vamos criar agora o FileWriter. fw recebe new FileWriter. E como você pode ver aqui, o FileWriter ele recebe um file name ou um file. Então ele pode criar um arquivo, você passando apenas um nome, ou você pode passar um file. Eu estou passando o file aqui porque, como vocês vão ver em algumas aulas, quando você está trabalhando com I/O, você começa a encadear diversas classes. Então, se eu não me engano, nós temos cerca de 50 classes, umas 10 interfaces ou 10 interfaces e 15 exceptions, se eu não me engano, na classe, nos pacotes de I/O. Então, tudo isso porque cada classe ela tem uma alta coesão. Então tem um objetivo bem específico. Então, a FileWriter somente vai escrever no arquivo, a FileReader somente vai ler do arquivo. Então, é por isso que nós temos diversas classes. E elas, de alguma forma, elas vão se linkando umas com as outras. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, nós devemos proteger o nosso método, fazendo tratamento de exceção I/O exception. E para nós criarmos aqui o nosso arquivo, lembre-se que quando nós criamos lá na classe file, na aula passada, nós precisamos utilizar f.createNewFile. Aqui, se nós executarmos, nós vamos ver que somente de criar esse objeto nós criamos o arquivo. E para escrever no arquivo, fw.write, nós podemos escrever aqui, escrevendo uma mensagem no arquivo, /n e pulando uma linha. Todas as vezes que você escreve no arquivo, de alguma forma você está trabalhando com buffer. Então o que é buffer? Você pega uma conexão com o sistema operacional, um recurso com o sistema operacional, porque arquivo você está escrevendo no HD, e imagina que existe um túnel que o sistema operacional criou para você, para o Java escrever dentro desse arquivo, arquivo.txt. E nesse túnel você está fazendo várias escritas, só que pode ser que durante esse processo alguma coisa fique dentro do túnel. Você não tem como saber se tudo saiu de dentro daquele túnel. Você não tem como ter certeza. Então, esse túnel nós chamamos de string. A mesma coisa, quando você está fazendo dar play no YouTube, você abre um stream de vídeo. Então vai mandando vários bytes, o computador vai lendo e decodificando aqueles bytes. É a mesma coisa aqui com o arquivo. Então, para você ter certeza que todos os arquivos saíram, você precisa dar um flush, ou seja, cospe tudo que tiver aí nesse túnel para o meu arquivo. E em seguida, fw.close. Lembre-se que nós temos o try with resources, que nós podemos utilizar. Mas lembre-se, esse carinha aqui precisa implementar a interface auto-closable. Como vocês podem ver aqui, a writer, que é uma da super classe, ela implementa. Primeiro vamos finalizar aqui escrevendo no nosso arquivo. Ctrl Shift F10. Vamos abrir o nosso arquivo
escrevendo uma mensagem no arquivo e pulando uma linha. O que acontece se eu escrever uma mensagem pulando uma linha 2? Ctrl Shift F10 e nós só prescrevemos a mensagem. Caso você queira dar um append, ou seja, você queira incluir no final do arquivo, você tem aqui no construtor um boolean append. Significa que, em vez dele sobrescrever tudo do arquivo, ele vai adicionar ao final. Shift F10. Então, escrevendo uma mensagem no arquivo e pulando uma linha, escrevendo uma mensagem no arquivo e pulando uma linha 3. Então, ao invés dele apagar o arquivo inteiro e sobrescrever, ele adicionou no final porque nós colocamos append como true aqui, que por padrão ele é false. Então lembre-se sempre de utilizar o flush tanto para a escrita e o close tanto para a leitura como para escrita. Então nós escrevemos aqui, mas como é que nós fazemos para ler o arquivo? Bom, vamos utilizar aqui a File Reader. File Reader, FR, recebe New File Reader. Eu vou ler quem? O arquivo que eu criei aqui, File. Vamos ler, temos o método aqui, fr.read, ele vai retornar um int para a gente e vai colocar dentro de um array. Então, nós devemos passar aqui um array, não sei ainda o tamanho do array. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um array de bytes aqui, array de char, perdão. Char. In, que vai ser da entrada, new. Char, vamos criar 500. E vamos passar esse in. E vai retornar para a gente, vamos ver aqui, Ctrl P, Ctrl Q aqui, e vai retornar para a gente o número de caracteres lidos. Então, vamos colocar aqui int size para saber quantos caracteres foram lidos. E aqui ele vai ler para dentro, vai colocar dentro do nosso array. Vamos ver o tamanho. Tamanho, size. E for, para percorrermos ali aquele. Lembre-se, feche sempre o arquivo depois que você ler ou escrever. Opa! Nós temos aqui, vamos primeiro tirar esse ln. Vamos colocar somente print. Ctrl Shift F10. Então o tamanho foi 56 ou seja, 56 caracteres, escrevendo uma mensagem no arquivo e pulando uma linha 3, porque nós criamos novamente, é isso que nós temos aqui dentro. Então, como você pode ver, não é a coisa mais fácil do mundo utilizar a File Writer e a File Reader. Então, primeiro aqui nós precisamos utilizar o /n para pular uma linha, e nesse aqui nós precisamos criar um array. É para isso que foram inventadas as classes Buffered Writer e a Buffered Reader. Mas ainda podemos melhorar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui try e vamos copiar esse carinha aqui para dentro. Lembre-se, esse é o try com resources. Nós podemos criar tanto file writer como file reader. Nós vamos copiar agora esses carinhas aqui, mas nós vamos remover o close, vamos remover esse aqui e esse outro close. E vamos comentar essa linha. Ctrl Alt L para organizar o nosso código e Ctrl Shift F10 para ver se está funcionando normalmente. Então lembre-se,
Para você evitar de ficar tendo que fechar o arquivo manualmente, lembre-se de utilizar o try with resources, que é esse try que nós já vimos em aulas passadas. Então, essa é a classe FileWriter e a FileReader. Então, na próxima aula nós vamos continuar nossa maratona Java falando sobre I/O. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.